Gente, hoje é o último dia para a realização de comícios e às vésperas do segundo turno, 3 dias. Os presidenciáveis apostaram em estratégias diferentes. Bolsonaro decidiu ir às ruas do Rio de Janeiro e Lula deu uma entrevista mais cedo e agora deve focar na preparação para o último debate realizado pela TV Globo. Sobre as estratégias nessa reta final das campanhas, a gente vai conversar agora ao vivo com a cientista política da Unicamp, a minha xará, Marcela Tanaka. Marcela, muito boa tarde, seja bem-vinda ao live. Boa tarde, obrigada por me receberem aqui novamente. Marcela, eu só queria te questionar em relação à investigação, né, das inserções que foi pedida pelo partido do presidente Bolsonaro ao TSE, investigação essa que foi negada. Como que isso repercute nessa altura do campeonato? Olha, essa repercussão deve acontecer no momento em que, daqui até domingo, as pessoas estão muito suscetíveis a essas informações políticas. Então, como que isso funciona para dentro do eleitorado? Isso pode balançar demais a campanha de um candidato nessa reta final. É visto com alguma desconfiança, que, enfim, a gente sabe que o eleitorado mais fiel do atual presidente tem uma desconfiança em relação ao Supremo Tribunal Federal, então isso um pouco legitima esse apoio que ele tem dessa base, ao mesmo tempo em que dá uma balançada. A gente precisa aí apurar os fatos com cuidado para a gente não também deixar com que esse único fator, alguns dias antes da eleição, saia do controle, enfim, mude também a opção de um eleitor por um fato não apurado veridicamente. Agora, Marcela, eu queria falar um pouquinho sobre esses comícios. Hoje é o último dia. Eles, de fato, tem ainda essa importância que a gente acompanhava lá atrás, porque o comício ele trazia muito essa proximidade, né, do candidato com o eleitor, ele provocava essa paixão na multidão. Com as redes sociais, com tantos meios de informar hoje, de se comunicar, de conversar com essas pessoas, o comício ele tem ainda o peso que se espera dele? Ele tem, evidentemente, eu acho que inclusive agora com a entrada dos novos meios digitais ainda mais, porque você consegue transmitir para uma quantidade ainda maior de pessoas o que está sendo feito na rua. Sim. Esse cara a cara com o candidato, ele tem um poder de ativar memórias afetivas em relação a ele, né? Eu sempre gosto de lembrar que a gente está na primeira vez desde a redemocratização com 2 presidentes concorrendo. Então, as pessoas têm essas memórias afetivas e você estar ali de frente com o seu candidato pode sim ter um efeito bastante potente. Agora, Marcela, a disputa está bastante apertada, né? Como a gente vê aí nas pesquisas de intenção de voto, oscila um pouco ali, mas de fato os números estão bem próximos, né? Entre os 2 candidatos. Tem debate da TV Globo, como que isso pode fazer com que essa diferença entre os dois possa ser minada? Tem que ter uma estratégia bastante eficiente de ambas as campanhas para não cometer nenhum erro ali. Qualquer erro pode ser fatal. Exato. Tradicionalmente, os candidatos que ganham o primeiro turno, eles geralmente levam o segundo turno numa margem muito menor do que no primeiro turno. Então, realmente, o que você constata é super importante. Qualquer deslize aqui, ainda mais numa eleição extremamente apertada como tem sido essa, pode ser fatal para uma das candidaturas. O que é esperado agora, né? Você tem, de um lado, um movimento político do Lula muito interessante de ir para as mídias, de buscar um espaço que o presidente Bolsonaro tem maior, enquanto do lado do Bolsonaro ele tenta ainda seguir buscando esse eleitorado que ele não conseguiu cativar, notadamente o Nordeste. Agora, Marcela, a gente está falando também um pouco sobre as visitas, né? Inclusive, a gente vai até trazer essa informação aqui, que nessa reta final de campanha, os candidatos estão muito concentrados aqui no Sudeste. E ambos até passando por alguns locais, como a cidade de Teófilo Otoni, que ficou tão conhecida porque tanto Bolsonaro quanto Lula disputam os votos ali no local. É possível que essa estratégia de virar voto realmente funcione, principalmente num segundo turno, com as pessoas já com as suas decisões tomadas há tanto tempo, como vem mostrando as pesquisas? Olha, o vira-voto ele é possível, mas ele não eu não acredito que ele seja possível mudar entre Lula para Bolsonaro e Bolsonaro para Lula. Eu acho que esse eleitorado, de fato, está muito, muito decidido. Mas também as pesquisas mostram que muitas pessoas, especificamente os indecisos, dispostos a votar, vão decidir entre hoje e domingo. Então, sim, esse vira-voto, na verdade, vai cair sobre a necessidade, sobre esses candidatos,
desculpa, gente, sobre esses eleitores indecisos e principalmente os eleitores que optaram por outros candidatos. Então, você vai numa cidade, como falou o Tony, como você falou, para buscar esses votos, é muito difícil que você pegue do seu concorrente mais direto, mas ao mesmo tempo você está ali de novo, né? Eu gosto de lembrar que agora, nesse período, os eleitores estão muito sujeitos a essas avaliações que a gente chama avaliações egotrópicas e sociotrópicas, né? Do que como eu me imagino a partir do que já foi feito nesses mandatos. Então, eu acho que o vira-voto funciona muito para quem ainda não foi para nenhum dos lados. Muito bem, a gente conversou ao vivo com a cientista política da Unicamp, a Marcela Tanaka. Marcela, muito obrigada e até uma próxima. Imagina, eu agradeço. Até.